Natação, para muita gente, a primeira coisa que vem à cabeça é um esporte, né? Aquela competição contra o relógio. Mas a verdade é que a nossa relação com a água é uma coisa muito, mas muito mais antiga e profunda do que as raias de uma piscina. Então, bora mergulhar nessa história. Então vamos lá. O que é natação? Parece uma pergunta super simples, né? Mas a resposta, olha, ela revela uma diferença bem fascinante entre o ato de simplesmente se mover na água e o esporte todo formal que a gente conhece hoje. E por que será que essa conexão com a água é tão importante para nós? Bom, os benefícios são transformadores, sério. A gente está falando de efeitos terapêuticos, de um desenvolvimento corporal completo, melhora a coordenação motora, aumenta a força muscular, a aptidão cardiorrespiratória. No fim das contas, é tudo sobre qualidade de vida, sobre bem-estar. Mas não é só sobre exercício físico, não. Existe todo um universo de significados quando a gente fala de água. Vamos dar uma olhada agora nas diferenças de conceito que definem essa nossa relação com ela? E aqui está o ponto central da nossa conversa. Pensa bem, existe o nadar e existe a natação. O nadar é a nossa expressão cultural pessoal na água, sabe? Aquela liberdade de se mover sem ter que competir com ninguém. Agora, a natação, aí sim é o esporte, com movimentos técnicos, regras, tudo focado em resultado e vitória. De um lado, a gente tem a liberdade, do outro, a disciplina. E olha, essa citação aqui resume tudo perfeitamente, né? Ela nos lembra que, na sua essência, essa relação é sobre uma conexão pura e simples com a água e com o nosso próprio corpo. Uma coisa que vai muito, muito além das raias de uma piscina. Agora, que tal a gente viajar no tempo para ver como essa relação foi evoluindo? Porque a história da natação, em muitos sentidos, é a história da própria humanidade. E olha só isso, pode acreditar que a nossa história com a natação começa aqui? Essa é uma pintura rupestre lá na Líbia, de 9.000 anos atrás. E ela já mostra figuras humanas se movendo na água. É tipo um elo direto com os nossos ancestrais mais distantes. E a história não parou por aí não, hein? As primeiras grandes civilizações, sabe? Como a do Vale do Indo, onde tinha o grande banho de Mohenjo-Daro, e até os egípcios com seus hieróglifos, todos eles já integravam a natação no dia a dia, seja para sobreviver ou mesmo em rituais. Avançando um pouco no tempo, lá na Grécia e em Roma, saber nadar era muito mais que uma habilidade, era um símbolo de status. Imagina só, para o filósofo Platão, era impensável uma pessoa ser considerada educada se não soubesse nadar. E em Roma, as crianças da elite aprendiam a nadar como parte da sua formação. Era fundamental. Mas aí veio a Idade Média e as coisas mudaram. A prática de nadar entrou em declínio. É que o foco cultural da época se deslocou do corpo para a alma. Então, todo aquele contato com a água, a valorização do físico, tudo isso meio que perdeu espaço. Mas essa história estava longe de acabar. A natação iria ressurgir, e dessa vez, mais forte e organizada do que nunca. Vamos entender agora como isso aconteceu e como ela se transformou no esporte que a gente conhece hoje. E olha, a ascensão da natação moderna foi meteórica. O epicentro de tudo foi a Inglaterra do século XIX. Pensa bem, em 1837 nasce a primeira organização de natação. Pouco depois, em 1869, o mundo já tinha o seu primeiro campeão mundial. E num piscar de olhos, em 1896, a natação já era um dos eventos de destaque dos primeiríssimos Jogos Olímpicos modernos. Foi tudo muito rápido. E aqui a gente vê o palco desse momento histórico. Desde o comecinho do movimento olímpico moderno, a natação estava lá, firme e forte, lado a lado com o atletismo, como um dos grandes pilares. Ok, agora vamos cruzar o Atlântico e desembarcar por aqui para ver como essa história toda se desenrolou no Brasil. E vamos começar pelas nossas raízes mais profundas. Olha, muito antes dos europeus chegarem, os povos indígenas que viviam aqui no Brasil já tinham uma relação super íntima com a água. Nadar fazia parte do dia a dia, era usado até em táticas de batalha e foi imortalizado em lendas, como a história trágica de Moema, uma lenda que simboliza perfeitamente essa conexão profunda. A formalização do esporte por aqui começou lá no finalzinho do século XIX, no Rio de Janeiro. O marco inicial foi a fundação da União de Regatas Fluminense, em 1897. Logo no ano seguinte, já tivemos o primeiro campeonato brasileiro. E o passo final veio em 1919, com a inauguração da Piscina do Fluminense, que deu ao esporte uma casa de verdade, um lugar para crescer. E com o esporte já organizado, não demorou muito não. Os talentos brasileiros começaram a brilhar lá fora, e os nossos nadadores viraram verdadeiros heróis nacionais.
E se tem um nome que é um divisor de águas na natação brasileira, esse nome é Maria Lenk. Em 1932, ela se tornou a primeira mulher sul-americana a competir numa Olimpíada. Pensa na coragem! Foi um ato que desafiou todas as convenções da época e, com isso, abriu as portas para incontáveis atletas que vieram depois. E não para por aí. Em 1939, a Maria Lenk simplesmente chocou o mundo. Ela quebrou não um, mas 2 recordes mundiais. 2, nas provas de 200 e 400 metros nado peito. Um feito que, para a época, era uma coisa extraordinária. E depois da Maria Lenk, o caminho estava aberto. Outros grandes nomes vieram e consolidaram o Brasil como uma potência na natação mundial. A gente tem o Tetsuo Okamoto, nosso primeiro medalhista olímpico, o Manuel dos Santos, o Gustavo Borges. Cada conquista deles foi um tijolinho na construção do legado do nosso esporte. E hoje em dia? Bom, hoje a natação é um dos esportes mais praticados no Brasil. A gente está falando de dezenas de milhares de atletas federados e de uma equipe nacional que continua trazendo vitórias e inspirando o país inteiro. É uma jornada e tanto, né? Começou como uma habilidade vital para a sobrevivência e se transformou num espetáculo global. A nossa relação com a água é, sem dúvida, uma história de evolução. E fica a pergunta: o que será que o futuro reserva para essa relação tão fundamental da humanidade com a água? A correnteza, com certeza, continua.